Muito bem, nossa última aula do livro 2, Indução. Bom, a indução é o conteúdo mais perguntado da URGS e do Enem, porque com aquele esquema da física do cotidiano, ela é o conteúdo que a gente mais usa no nosso dia a dia. A indução explica como é que funciona toda a geração de energia que a gente usa. A indução explica, né, pensando ao contrário, como é que funcionam os motores elétricos. Então, ela é o fechamento do livro 2. Para te conseguir resolver uma questão de indução, tu tem que saber eletrostática, tu tem que saber eletrodinâmica, tu tem que saber eletromagnetismo, todas as regras da mão direita. Então, eles gostam de cobrar indução porque o aluno que sabe isso aqui sabe qualquer coisa do livro 2. Primeira coisa interessante é saber que 99,9% da energia produzida no mundo é por indução, tá? Olhem a descoberta que o Faraday fez. Vai anotando ali no livro. 99,9% da energia elétrica que a gente consome vem da indução. Para entender a indução, a primeira coisa é entender o conceito de fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? Bom, o fluxo magnético é a quantidade de linhas de indução, a quantidade de linhas de campo. Aqui onde tem a palavra indução, podem acrescentar de campo, tá? Tanto faz, pode ser, né? Porque a linha de indução é a linha de campo, que atravessa uma determinada superfície. Olhem o desenho, tá? Tu tem aqui uma espira. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó. Tu tem aqui uma espira, essa espira está dentro de um campo, esse campo ele é horizontal para a direita, ele é um campo uniforme, porque as linhas são paralelas e equidistantes, então esse vetor vermelho aqui representa o campo, e aqui tu tem a espira posicionada meio na diagonal. Existe uma linha, essa linha preta aqui é a linha normal. Por que essa linha é normal? Porque ela é normal à superfície da espira. Tá vendo aqui, ó? Se tu pegar o ângulo que essa linha preta forma com a superfície da espira, o ângulo é 90. E a gente já está cansado de saber que em física, né, ângulo de 90 é normal. Essa linha, ela forma um ângulo ali com o campo, né? Tá vendo? Um ângulo alfa aqui. O fluxo é representado pela letra grega φ. O φ é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Por coincidência, os dois fluxos que a gente estuda em física, que é o fluxo térmico e o fluxo magnético, acabou ficando em uma aula depois da outra, tá? A nossa próxima aula vai ser a aula 25, que é a primeira aula do livro 3. Aí a aula 25, eu vou explicar para vocês a indução térmica, e aí vocês vão ver que o símbolo é o mesmo, então já se acostumem com esse φ. Então, fluxo, representado pelo φ, é medido em Weber, a unidade dele é Weber. O que é bom saber? Ó, vamos deixar escrito aqui. Ó. Fluxo é medido em Weber. Weber é campo vezes área vezes cosseno. Então, o campo é medido em Tesla e a área é medida em metro quadrado. Então, Tesla vezes metro quadrado é o Weber. A URGS gosta muito de encher o saco com essas unidades, tá? Então, é bom saber como é que elas funcionam. Qual é que é o problema aqui? O problema aqui é o ângulo. O ângulo, ele é formado entre a normal, a espira e as linhas de indução. Tu viu ali, né? O ângulo é entre o campo, que naquele caso é horizontal, e entre a normal, que é aquela linha preta. Então, notem, né? O fluxo depende de 3 fatores. A gente vai falar muito sobre isso hoje. O fluxo depende do campo magnético, o fluxo depende da área da espira e o fluxo depende da posição que a espira está dentro do campo. Aí tu vai me dizer assim, prof, eu achei difícil essa história de ver esse ângulo aí, né, eu achei complicado. Tu não vai precisar ver isso, tá? Esse ângulo vai vir pronto e tu vai ver que 99% das questões não tem que fazer cálculo usando essa fórmula. Essa fórmula ela é muito importante, mas é pouquíssimas, raríssimas questões que tu vai ter que calcular o fluxo algebricamente. O que interessa é tu saber que o fluxo depende do campo, depende da área e depende da posição da espira. Como é que é esse negócio assim? Então olha só, quer ver? Aquela espira que eu já usei antes para explicar lá campo, né? Uma espira, tá? É um condutor fechado ali, tem uma entrada e uma saída aqui, estou usando um cabo de rede para simular, né? Então o que vocês têm que pensar? Imaginem que aqui no lugar que eu estou tem um campo
horizontal, que nem eu fiz o desenho ali. Ó. Então, o que essa caneta aqui representa? Essa caneta representa as linhas de campo. Cara, fluxo é a quantidade de linhas que atravessa a espira. Então imagina só, eu coloco a espira assim, ó, perpendicular ao plano aí onde a gente está vendo, né? Cara, vai ter muito fluxo passando por essa espira, né? O fluxo nessa espira vai ser máximo. Agora imaginem que eu coloque a espira assim, ó. As linhas, elas vão tangenciar a espira, elas não vão passar por dentro da espira. Então nessa posição o fluxo é nulo e nessa posição o fluxo é máximo. Aí tu entende o seguinte, ó. O que é o ângulo? O ângulo é formado entre a normal, a espira e as linhas do campo. Então, se a espira estiver nessa posição aqui, que no nosso caso aqui ela é horizontal, aqui, ó, vou deixar ela bonitinha aqui, né? A normal, a espira, é uma linha vertical. Então, se o campo for horizontal e a normal, a espira estiver aqui, ó, vou tentar segurar aqui com uma mão só, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O campo vai vir aqui e o ângulo entre o campo e a normal, a espira, é 90. Qual é o cosseno de 90? Zero. Nota que agora é o contrário da fórmula de antes. A fórmula de antes usava seno, essa usa cosseno. Então, nessa situação aqui, o fluxo vai ser nulo, porque as linhas de campo não vão passar dentro da espira, elas vão tangenciar a espira. Agora, se a espira tivesse assim, nossa, o fluxo é máximo, né? Por quê? Porque a normal, a espira vai estar aqui. A normal, a espira, vai ser horizontal, né? Ela vai ser assim, tá difícil. Vou botar aqui em cima. A normal, a espira, vai ser horizontal e o campo é horizontal. Então o ângulo vai ser 0 ou 180 e o cosseno de 0 e 180 é 1 ou menos 1. Aqui não vai interessar o sinal, o que interessa é se o fluxo é grande ou pequeno, não interessa o sinal. Então, claro que o fluxo depende da posição da espira. No desenho que eu fiz, eu coloquei a espira meio diagonal, assim, né? Então, quando a espira estiver meio diagonal, o fluxo é médio. Algumas linhas vão passar por dentro da espira, outras não. Então, dependendo da posição da espira, muito fluxo, muitas linhas passando, né? Médio fluxo, zero fluxo. Então, dependendo da posição da espira dentro do campo, tu altera o fluxo, tu altera a quantidade de linhas de campo que passam dentro da espira. Beleza? E aí olha o que o Faraday descobre. O Faraday descobre lá em 1800 e pouco, ainda foi antes de 1850 isso aqui, a frase mais importante do eletromagnetismo. Quando o fluxo magnético varia, surge uma força eletromotriz induzida, a nossa amiga FEM, uma voltagem, uma DDP. Este fenômeno é denominado indução eletromagnética. Se o circuito for fechado, surge na espira uma corrente induzida. Claro, né, isso aqui é um circuito aberto, tá vendo? Não tem conexão aqui nos polos, né? Então, se eu pegasse aqui e colocasse uma resistência aqui, uma lampadinha aqui, aí eu teria um circuito fechado. E aí, quando eu variasse o fluxo através dessa espira, essa lampadinha aqui acenderia, essa lampadinha aqui brilharia. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Que história é essa? Como é que isso funciona? Então, assim, ó, pega o verso da folha aí, por favor. Eu vou fazer um espaço em branco aqui, tá? Tu vira o verso da folha. Essa descoberta do Faraday, ela é fantástica, tá? Porque ela revolucionou o mundo. Vamos tentar fazer um desenho em 3D, tá? Então, o truque é desenhar as espiras primeiro. Então, imagine assim, ó, uma espira perpendicular ao plano no papel de pé, uma espira perpendicular ao plano do papel só aqui na horizontal e uma espira aqui meio que diagonal, meio assim, certo? E aí vamos fazer um campo uniforme. Então olha só, depois qualquer coisa, como vai ficar gravado, é só tu dar pause, é só tu dar pause que tu vai fazer o desenho. Tá vendo aqui, ó, em 3D, ó. Algumas linhas passam dentro da espira, outras não, né? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? 3 espiras. Uma que vai ter muito fluxo, uma que não tem fluxo nenhum e outra que tem um fluxo médio. Então a gente viu pela explicação anterior que aqui eu vou ter fluxo máximo, aqui o fluxo é zero, fluxo é nulo, porque ela está tangente às linhas, então o ângulo entre a normal, ó, se eu quisesse desenhar a normal aqui, ó, a normal estaria aqui, tá vendo? A normal a espira. O ângulo entre a normal e a espira e as linhas de campo é 90, então o fluxo é nulo. E essa espira aqui vai ter um fluxo médio, nem máximo nem mínimo. O que o Faraday descobriu? Se eu cortasse alguma dessas espiras
e engatasse ali uma lampadinha, se eu engatasse ali uma lampadinha. Então imagine que eu pegue aqui, e nessa espira aqui, claro que teria que fazer um corte nela aqui, né, para abrir o circuito, e eu bote aqui uma lampadinha, um LEDzinho. Vocês já vão ver um vídeo, eu vou mostrar um vídeo e vocês vão ver isso bem direitinho. Bota um LEDzinho aqui, bota um LEDzinho aqui. No momento que o fluxo começar a passar, qual dessas 3 lâmpadas acenderia? Qual dessas 3 lâmpadas poderia acender? Nenhuma. Não poderia acender. Qual é que é a história aqui, tá? Olha só. O Oersted é o pai do eletromagnetismo. O Oersted descobre que corrente elétrica, elétrons em movimento ordenado, criam ao seu redor um campo magnético. Em física e engenharia é muito importante, a gente chama o processo reverso, a engenharia reversa. O que os caras pensaram? Pô, se corrente cria campo, vamos dar um jeito de fazer campo criar corrente. E aí o Ampère tentou, o Volt tentou, vários desses caras tentaram, mas só o Faraday conseguiu. O que o Faraday entendeu, o que o Faraday tinha a mais que esses caras não tinham? Conservação de energia. Tudo é conservação de energia. Tu entende que se alguma dessas 3 lâmpadas que eu desenhei aí acendesse para o mundo que eu quero descer? Porque olha só, como é que eu criei esse campo, tá? Eu coloquei aqui desse lado um polo norte e coloquei aqui desse lado um polo sul, então eu estou usando 2 ímãs. Tá, então imagina, se alguma dessas lâmpadas acendesse, tá? Eu construo a minha casa, e aí no porão da minha casa eu boto lá um polo norte, claro que o ímã vai ser sempre completo, né? Vai ter um lado norte e um lado sul, e boto aqui um ímã aqui com um polo sul e um polo norte. Claro que eu vou ter que fixar esses ímãs, senão eles se atraem, né? Tá, daí eu boto 2 ímãs gigantes, imagina, 2 ímãs lá do tamanho, né, de um armário. E aí, aqui no meio, eu coloco as espiras. E aí, no dia da inauguração da casa, eu vou lá e ligo fios nessas espiras e aí as lâmpadas acendem. Sim, daí a vida é um sonho. Né? Aí eu tenho energia gratuita, infinita, do zero. Quer dizer, essa lâmpada está acendendo usando a energia da onde? Não existe isso. A energia não pode ser criada, ela tem que ser transformada. Então, o Faraday era um físico muito menor que esses caras. Daí o que o Faraday pensou? Tá, mas não pode, assim não vai rolar, né? Ninguém conseguia fazer o campo criar corrente. Eles estavam achando que corrente criava campo, mas campo não criava corrente. O que o Faraday entendeu? Cara, para criar corrente o sistema precisa ter energia. E aí ele começa a mexer nessas espiras. Ele percebe o seguinte, que se eu pegar uma espira dessas e eu girasse essa espira aqui, se eu pegasse essa primeira espira com a mão, a espira está ali, e eu girasse a espira, no momento que a lâmpada estava engatada e eu girava a espira, a lâmpada dava um brilho. Claro, por quê? Porque não era o fluxo que criava a corrente, era a variação do fluxo. Tá, mas por que isso? Cara, quando tu pegou a espira com a mão e tu girou a espira, o que tu deu para o sistema? Energia. Qual energia? Cinética. No momento que eu pego essa espira aqui e eu giro a espira, eu estou gastando a minha energia. Eu estou dando a minha energia química que eu tenho dentro do meu corpo para a espira. Então, eu estou adicionando energia ao sistema. Essa energia cinética que a espira tem, no momento que eu giro a espira e eu produzo essa variação de fluxo, uma parte dessa minha energia vai ser transferida para a lâmpada, sob forma de energia elétrica. E aí a lâmpada brilha. Então, o motivo não é que o fluxo varia. Ah, por que o fluxo tem que variar? O fluxo tem que variar porque através da variação do fluxo o sistema está ganhando energia de uma fonte externa, que é o que a gente vai ver depois, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina eólica. Então, se o sistema tem uma energia prévia, uma parte dessa energia vai ser transformada em eletricidade. E isso acontece somente quando o fluxo varia. Então não adianta essa espira aqui, ela ter 1 milhão de Weber de fluxo, um absurdo de um fluxo. Se esse fluxo for constante, não tem energia, e aí não tem corrente. Então a palavra da aula de hoje é variação de fluxo. Tu vai ver quantas vezes eu vou falar essa palavra. Então, no momento que qualquer uma dessas espiras se mexesse, no momento que aquela girasse, que essa do meio girasse, ou que essa aqui da diagonal girasse, o fluxo variaria. Variando o fluxo, essa luz começaria a acender, essa luz piscaria. Então, variação de fluxo produz corrente induzida. Beleza? Agora vamos voltar lá e vamos ver a lei de Lenz. Agora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas não tem problema, né? A gente vai, vamos
vamos mostrando que não é tão difícil. Então, olha só. Sentido da corrente induzida, lei de Lenz. Só deixa eu apagar esse escritinho aqui que eu fiz aqui, que fica ruim senão, né? É um saco apagar nesse programito isso aqui. Ih, olha só que cagada, hein? Só um pouquinho, pessoal. Apaga, demônio. Consegui. Então, olha só. Olha o que diz a lei de Lenz, tá? Aliás, quando vocês forem resolver questões que pediu o nome dos físicos aqui, e a URGS gosta, seguido vai aparecer Faraday-Lenz, tá? Essa lei da indução ela é considerada tanto do Faraday quanto do Lenz. Então, quando aparecer lei Faraday-Lenz, não estranhem, tá? É tranquilo. O sentido da corrente induzida, devido à variação do fluxo... Opa, é a caneta... Devido à variação do fluxo através de um condutor em circuito fechado, é sempre tal que seus efeitos se opõem à variação do fluxo que lhe deu origem. Professor, não entendi absolutamente nada do que está escrito aí. Sim, é difícil. O resumo da lei de Lenz, que nós vamos ter que, né, vamos desmembrar a lei de Lenz hoje, mas o resumo dela é o seguinte, já escreve aqui do lado da lei de Lenz. A espira é do contra. Tudo o que o ímã fizer, tudo o que o fluxo fizer, a espira vai se opor. Eu prometo que até o final da aula eu te explico bem direitinho por que a espira é do contra. Mas agora tu só vai gravar que ela é do contra. Depois a gente vai entender essa história do que está escrito aí, ó. Quando tu submete uma espira a uma variação de fluxo, ela cria um fluxo induzido oposto a esse fluxo que tu criou. Então, o fluxo induzido é sempre oposto ao fluxo indutor, ao fluxo que deu origem a esse fluxo induzido. Então, olha só. Observe o sentido da corrente induzida nos exemplos abaixo. Agora eu vou fazer 4 desenhos e esses 4 desenhos eles vão ser os teus melhores amigos da eletricidade, da indução, tá? Vocês vão ver que nos exercícios tu vai ter que estar sempre voltando para esses 4 desenhos. A gente vai desenhar uma espira e a gente vai desenhar um ímã em cima. Olha primeiro o meu desenho antes de copiar, tá? Depois, como tá gravado, é só dar pause, né? É mais legal até do que ao vivo essa parte. Então pensem comigo, tá? Só o fato de eu botar um ímã próximo de uma espira já cria na espira fluxo? Sim. Imaginem o seguinte, ó. A minha caneta é um ímã. A ponta da caneta é o polo norte, a bunda da caneta é o polo sul. O que a gente já sabe? As linhas magnéticas saem do norte, dão a volta e entram no sul. Se eu posicionar a espira aqui embaixo, né, o que acontece? Aquelas linhas que estão saindo do ímã vão entrar na espira, vão dar a volta e vão entrar no sul e assim vai. Então, só o fato da espira estar próxima do ímã já determina que na espira tenha fluxo, não variação de fluxo, e sim fluxo. Então, o que a gente tem que saber? Tá? Não gostei ali do meu ímã, ficou feinho. Vou fazer o ímã mais bonitinho aqui, mais certinho para poder ficar legal. Vocês vão ver que esse desenho aqui, quanto mais bonito ele for feito, mais fácil fica de entender. O que muda estar o polo norte ou estar o polo sul virado para a espira? Essa é a primeira lição do desenho. As linhas magnéticas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, olha só. Se o polo norte está virado para a espira, nós vamos fazer um desenho em 3D. Ó. A linha está entrando aqui no meio da espira e está saindo por baixo. Depois vai ter uma outra linha saindo aqui, entrando aqui nesse cantinho e saindo por baixo, né? Em 3D, bem bonitinho. Quantas linhas vão ter aqui? Infinitas. E essa vai ser a última vez que eu vou fazer o desenho com 3 linhas, tá? Vocês vão ver que os próximos desenhos vão ter uma linha só. Porque não precisa ter as 3, né? Ó o próximo desenho aqui, ó, que tu vai fazer sempre assim, ó. Tu vai fazer a espira, tu vai fazer o ímã em cima da espira. Daí o polo norte, o polo sul, vou mudar a cor da linha aqui, ó. Então a linha sai do norte e ela entra na espira. Tu nem vai precisar fazer por baixo a linha, tá? Se tu quiser fazer a linha aqui para baixo saindo, ok, mas só polui o desenho. Só precisa fazer a linha chegando na espira. O que vai mudar quando o polo sul estiver virado para a espira? Bom, por isso que são 4 desenhos, tu já vai entender. Ó.
Se eu pegar a mesma espira, o mesmo ímã, só que agora o polo sul estiver virado para a espira, as linhas, né? Agora eu virei, né? Te lembra que antes na minha legenda o norte era a ponta, né? Então a linha vai sair do norte, vai dar a volta e vai vir e vai entrar no sul. Tá, então se eu colocar a espira aqui vai estar recebendo uma linha que está vindo lá de baixo e está atravessando a espira para cima. Então, quando o polo sul estiver virado para a espira, a linha vai estar saindo da espira, porque ela está entrando no ímã. Então essa é a primeira lição. Se o polo norte está virado para a espira, a linha entra na espira. O campo entra na espira. Se o polo sul estiver virado para a espira, a linha sai da espira. Beleza? Então olha só. Desenho 1, desenho 2, desenho 3, desenho 4. Tu vai ver que de tanto fazer esse desenho, tu vai acabar decorando ele. Qualquer coisa, dá um pause aí e já copia os 4. Alguma dessas 4 espiras tem corrente induzida? Não, porque essas 4 espiras estão com um fluxo constante. Não tem movimento, não tem energia, então não pode ter corrente. Para ter corrente, o fluxo tem que variar. Aí entra aquilo que eu falei para vocês da importância daquela fórmula. Fluxo é campo vezes área vezes cosseno, beleza? Olha o que essa fórmula diz. Eu vou escrever a fórmula aqui em cima no cantinho, tu não precisa escrever porque tu já tem ela ali no livro. Campo vezes área vezes cosseno. Essa fórmula me dá a possibilidade de variar o fluxo através de 3 grandezas. Eu posso variar o fluxo através do campo, eu posso variar o fluxo através da área e eu posso variar o fluxo através do ângulo. Aquele exemplo que eu dei anteriormente, que eu girava a espira, quando eu giro a espira, eu estou variando o ângulo. Agora aqui, nós vamos fazer exemplos de variação de campo. Pensem comigo. O que acontece se esse ímã da figura 1 se aproximar da espira? Se esse ímã da figura 1 se aproximar da espira, eu estou deixando o campo mais forte. A gente já sabe que se eu estou longe do ímã, o campo é fraco. Se eu estou perto do ímã, o campo é forte. Então, conforme esse ímã vai descendo, o campo vai aumentando de intensidade. Então, olha só. O que nós vamos anotar aqui no primeiro caso? No primeiro caso, o campo aumenta. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Beleza? Porque nessa fórmula não tem nada dividindo, né, pessoal? Então é tudo diretamente proporcional e também não tem nada ao quadrado. Então é bem tranquilo. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Então, o polo norte está descendo, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, tem corrente. E aí o que o Lenz descobriu? Que é a espira do contra. No início vai ser meio estranho, mas tu vai te acostumar. Calma. O polo norte está se aproximando do ímã. A espira é do contra. A espira quer que o polo norte se afaste. Então, ela quer repelir o polo norte. Então, ela coloca aqui um polo norte. Em cima da espira, ela vai colocar um polo norte. Aí a gente desenha uma letra N, assim, ó. A gente faz o N com as perninhas meio tortinhas, assim, ó, para acompanhar a curvatura da espira, tá? E aí tu fecha aqui, ó. Fica uma letra N, tá vendo? Com o N tu vai ver que é meio forçação de barra, tá? Fica o N meio estranho ali. Mas com o sul é perfeito. E aí tu sabendo com o sul, tu vai ver que com o norte é o contrário. E aí no início e no final dessa letra N a gente coloca flechinhas aqui, ó. Essas flechinhas é o sentido da corrente. Então, quando a espira colocar um polo norte na sua parte superior, a corrente na espira vai ser no sentido anti-horário. Tá vendo ali, ó, uma corrente no sentido anti-horário girando na espira. Essa é a ideia. Olha o segundo caso agora. O polo norte ele vai sumir, ele vai sair da espira, ele vai se afastar da espira. Quando o polo norte se afasta da espira, é claro que o campo está diminuindo. Se o campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Tá, mas ele está variando. Se ele varia, vai ter corrente induzida. A espira é do contra. O polo norte está indo embora. O que a espira quer? Que ele volte. Para ele voltar, o que ela vai colocar lá na parte superior dela? Um polo sul. E aí olha como que o polo sul é bonitinho, ó. Faz um S perfeito aqui, ó. Bem certinho, ó. No início e no fim do S, tu coloca flechinhas. Essas flechinhas é a corrente. Então a corrente fica no sentido horário. E a essa altura tu já deve ter entendido por que são 4 desenhos, né? Se o polo norte pode se aproximar ou pode se afastar, eu também posso fazer com o polo sul se aproximando ou com o polo sul se afastando. Então o que é o terceiro desenho? O polo sul se aproxima da espira.
Vamos de novo pensar. Se o ímã está se aproximando da espira, o campo aumenta. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Ó, aqui surgiu uma dúvida que depois vocês vão ter, tá? Mais adiante. Mas já vão pensando agora. Sempre que o ímã se aproxima da espira, o campo aumenta. Não interessa se quem está se aproximando da espira é o polo norte ou se quem está se aproximando da espira é o polo sul. Se o ímã e a espira se aproximam, o campo aumenta. Só que pode ser um aumentando entrando ou um aumentando saindo. Por isso que são 4 desenhos, né? Porque existem 2 tipos de campo, os entrando e o saindo. E o entrando e o saindo pode aumentar ou pode diminuir. Então são 4 possibilidades. Então, de novo, o que acontece aqui no terceiro desenho? O polo sul está se aproximando. O que a espira quer? Que ele se afaste. Então, o que ela coloca aqui? Um sul. Notem que o segundo desenho e o terceiro desenho deram correntes no mesmo sentido. Isso é a resposta de uma questão do Enem, que está aí no tema. A gente vai ver logo, logo que a corrente criada no eletromagnetismo é alternada. Já vai pegando essa manha. Então, a corrente alternada, ela alterna. Ela vai do horário para o anti-horário e vice-versa. O desenho 2 e o desenho 3 produzem a mesma corrente. Para a espira, ela cria a mesma corrente quando o norte se afasta do que quando o sul se aproxima. Gravem que os opostos são iguais. O norte indo embora cria a mesma corrente do sul se aproximando, né? O sul se aproximando vai criar a mesma corrente do norte indo embora. O que é o quarto caso, que é o que falta? O sul está indo embora. Se o sul está indo embora, o campo diminui. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Diminuindo o fluxo, o que acontece? Varia, tem corrente. O sul está indo embora, a espira é do contra, ela quer que o sul volte. Para o sul voltar, o que ela coloca ali? O norte. Aí tu faz o N ali, ó, com as perninhas meio viradinhas, e aí a corrente no sentido anti-horário. Beleza? Vou dar um pause e já voltamos. Beleza, então olha só. Pega o verso da folha aí e vamos falar um pouquinho sobre hidrelétrica, tá? Antes de continuar, para dar uma relaxadinha nas regras. Tu acabou de entender que variação de fluxo produz corrente induzida. Então, como é que funciona? Uma hidrelétrica, e aí tu entendendo uma hidrelétrica, tu entende uma termoelétrica, uma usina nuclear, qualquer coisa. Qual é a primeira coisa que o pessoal faz, né? Constrói uma barragem. Para que serve a barragem? Como o próprio nome diz, para barrar o rio. Então, no momento que tu constrói a barragem, o rio ele ganha altura, né? O rio não tem muita profundidade. Quando tu constrói uma barragem e tu barra ele, o que a água tem aqui em cima? Energia potencial gravitacional, porque ela ganhou altura. Então, a barragem de Itaipu tem 128 metros de altura, então imagina a energia que a água tem. Aí o que acontece? É colocado um cano por dentro dessa barragem que vai levar a água até a turbina. A água literalmente tem que entrar pelo cano. E em Itaipu são 20 desses canos, porque são 20 turbinas. Então tu imagina, a água vai entrar aqui, e aí no momento que a água entra aqui, ela converte energia potencial em energia cinética. O que ela tem aqui embaixo? Muita velocidade, muita energia cinética. O que é colocado aqui embaixo? A tal da turbina. O que é a turbina? A turbina é como se fosse um moinho da água. É só, né, uma hélice por onde a água vai passar e vai girar a turbina. Tem vários tipos de turbina, mas imagina que seja aquelas rodas da água. Tá, então aqui imagina um negócio assim, com umas pazinhas, né, que coletam a água. Quando a água passa aqui, essa turbina gira. Então a turbina tem energia cinética. Claro que esse desenho é em 3D, eu vou fazer aqui em 2D, né? Meus desenhos são bem ruins, mas tu vai entender. No centro da turbina vai ter um eixo, e esse eixo está ligado a um conjunto de espiras, a um que é um solenoide. Né? Esse é o gerador. Esse solenoide está dentro de um campo onde tem um polo norte e um polo sul. No momento que esse solenoide gira, porque ele está engatado no eixo, no momento que isso aqui tem rotação, no momento que isso aqui começar a girar, o que vai acontecer aqui? Vai variar o fluxo, por variação de ângulo. Variando o fluxo, se tu tiver uma lampadinha aqui engatada, conforme essa espira gira, essa lampadinha acende.
enquanto a espira ficar girando, a lampadinha vai ficar acesa. Então olha a descoberta que o Faraday fez. É relativamente simples produzir energia elétrica. Como é que funciona uma usina eólica, por exemplo, os cataventos de Osório? Nos cataventos de Osório tu não tem a turbina. Tu corta fora a turbina aqui, né? No lugar da turbina, ó, tu tira fora essa turbina e o que tu bota aqui na turbina? No lugar da turbina? Uma hélice. Uma hélice que vai girar a partir do vento. Aí o vento passa ali, coisa feia que ficou. Aí o vento passa ali, gira a hélice, girando a hélice, gira as espiras, girando as espiras varia o fluxo, variando o fluxo, liga a lâmpada. Como é que funcionam as termoelétricas, que é a mesma coisa que uma usina nuclear? Os caras esquentam a água, né, numa termoelétrica, eles tocam fogo no carvão, numas panelas de pressão gigante, cheios d'água, o carvão esquenta a água produz vapor, tu injeta o vapor sobre alta pressão na a turbina gira e produz eletricidade. O que muda de uma termoelétrica para uma usina nuclear? Na usina nuclear, tu não usa a energia do carvão para aquecer a água, tu usa a energia da fissão ou da fusão? Da fissão. Tu faz a fissão do urânio, o urânio se quebra, né, libera muita energia, essa energia é usada para aquecer a água produz vapor, gira as turbinas, varia fluxo, produz energia elétrica. Por isso que 99% da energia do mundo é produzida assim. Porque todas as usinas, a nuclear, a hidrelétrica, a termoelétrica, a eólica, todas elas usam esse princípio, no final das contas, tudo vira uma indução eletromagnética. Uma outra coisa interessante aqui de entender é o seguinte, ó. Por que a espira é do contra e como é que funciona tudo isso, tá? Então, depois que tu copiou a usina, bota aí, ó. Por que a espira é do contra? Olha, essa dúvida é comum. Então, por que a parou de escrever. Por que a espira é do contra? Ponto de interrogação. Claro, tu faz aí com uma letra bonita, né? Gurizada, a espira é do contra... Ah, tá, eu não sei, tá, se esse porquê é separado com acento, junto, sem acento, tá? Só sei que tu vai entender, porque é porquê, né? Então não interessa em nada como é que ele é. Então, olha só. Por que a espira é do contra? Lei da conservação de energia. Lei da conservação de energia. A conservação de energia, ela é tudo na tua vida. Conservação de energia. Eu vou te mostrar um vídeo aqui, ó. E aí tu vai ver o que acontece nesse vídeo, que bacana. Então, saca só aqui. Olha ali, ó. Tu tem uma bobina de cobre e tu tem uns ímãs de neodímio. Tá vendo quando ele bota o ímã passando por dentro do fio de cobre? O ímã, ele fica flutuando dentro do fio de cobre, né? Ele demora para cair. Agora ele vai pegar um outro, ó, um redondo. Fica mais bonito ainda, ó. Tá, aí ele tá dando uma brincadinha entre o ímã e a espira só, né? Ele tá mostrando que o ímã não atrai o cobre. Ó. Olha o tempo que o ímã demora para cair dentro do cano. Isso é parecido com o princípio da levitação magnética que eles usam para fazer os trens. Aí, ó. Ele vai ficar girando o cano, ó. O ímã fica flutuando dentro do cano. É uma loucura isso. Beleza? Tá, então olha só. Vamos entender isso, vamos entender o que está acontecendo aí, que daí isso ajuda muito a explicar o que eu quero mostrar. Não quero apagar nada. Vamos escrever, tá? Ó. Quando o fluxo varia, parte da energia cinética do sistema transforma-se em energia potencial elétrica. Ó, o campo magnético, o B, o campo magnético freia... O campo magnético freia o movimento. Deixa esse freio aqui entre aspas também, só para te entender o que eu quero dizer. Então, olha só. Vocês têm um ímã, tá? Tu solta o ímã em queda livre. Quem é que puxa o ímã para baixo?
O peso. O que a gente estudou desde o início do ano? Energia potencial gravitacional, conforme o ímã cai, o que ele tem aqui? Energia cinética. Aí esse ímã vai levar um tempo para cair, tipo assim, leva 3 segundos para cair. Se tu pegar um cano de cobre, por que ele usou um cano de cobre? Um cano de cobre, pessoal, nada mais é do que uma bobina, né? Só que em vez de ser construído de um fio enrolado, ele já é a própria bobina. Se esse ímã passar dentro dessa bobina aqui, o que acontece, tá? Imagina que tu solte esses 2 ímãs da mesma altura no mesmo tempo. Esse aqui, ele vai levar muito mais tempo para cair. Ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade muito menor do que esse aqui. Tipo assim, ó, esse primeiro ímã vai chegar aqui embaixo com 10 metros por segundo. Tô inventando, tá? Esse segundo ímã, ele vai chegar aqui com, sei lá, 2 metros por segundo. Tá, então, toda a energia potencial gravitacional de cima vai virar energia cinética aqui embaixo? Não. Por quê? Porque se tu tivesse engatado uma lâmpada aqui, conforme esse ímã está passando dentro, a lâmpada acenderia. Então, se a lâmpada acendesse, aqui tu tem energia potencial elétrica. Então, essa energia potencial gravitacional que tu tem no início, uma parte dela se tornou energia potencial elétrica. Então, não foi uma conversão total de energia potencial elétrica em cinética. Uma parte da potencial gravitacional virou potencial elétrica e o que sobrou virou cinética. Então, o que o Lenz entendeu? Olha só. Se aqui tu tem uma espira, tá? E aí aqui tu tem um ímã. E aí aqui é o Polo Norte. E o ímã está se aproximando da espira, né? A velocidade dele não vai aumentar tanto quanto deveria. Porque uma parte da energia que ele tem vira elétrica. Então, o movimento desse ímã está sendo freado pela espira. Então, é como se a espira colocasse um Polo Norte aqui em cima para repelir a aproximação desse Polo Norte. A mesma coisa acontece no afastamento. Se tu pegar um ímã com a mão, tá? Só que daí ele não vai se afastar sozinho, né? Nesse caso, na vertical, tu vai ter que afastar. Se eu pegar o ímã com a mão e eu levar ele para cima, eu afastar ele da espira, a espira, né, uma parte dessa energia que eu estou dando vai ser transformada em elétrica. Então a espira vai querer que ele volte, porque ela tem que frear o movimento do ímã. Se eu estou puxando ele para cima, eu estou querendo que a velocidade dele aumente para cima, o ímã vai se opor a isso, porque ele vai diminuir a energia do sistema. Então, por que a espira é do contra? Por causa da lei da conservação de energia. Se o Polo Norte estivesse afastando, o que a espira vai colocar aqui? Um Polo Sul, porque ela quer que o ímã volte. Depois tu vai entender isso, é uma reposição de fluxo. Mas a explicação da espira ser do contra nada mais é do que pura e simples conservação de energia. Olha que legal esse outro vídeo aqui, ó, no caso de usando um pêndulo, tá? Eu não vou falar nada porque o vídeo já tem a legenda no vídeo, ele fala no vídeo, é um vídeo da USP, eu acho, e depois qualquer coisa eu explico. Vou dar uma aumentada aqui. Olha que bacana. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima.
Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação deste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro. Beleza, então, né? Então, olha só. Ali o vídeo já fala uma coisa bem importante, tá? Que é meio óbvio, mas vou falar. Tanto faz o ímã se mexer quanto a espira se mexer. Vocês devem imaginar, né? Devem ter... Deixa eu criar um outro espaço aqui, né? Tanto faz, né? O ímã se mexer ou a espira se mexer. Se eu tiver aqueles desenhos lá do ímã aqui com o polo norte, aqui com o polo sul, e aqui eu tiver uma espira, né? O ímã descendo é a mesma coisa que a espira subindo. O que interessa é que tenha movimento relativo entre o ímã e a espira. E aí o que tu tem que gravar? Sempre que a distância entre o ímã e a espira diminui, o fluxo aumenta. Só que esse fluxo que aumenta pode ser entrando ou saindo. E sempre que a distância entre o ímã e a espira se afastarem, o fluxo vai diminuir. Esse fluxo que diminui pode ser um fluxo entrando ou saindo. Beleza? Muito bem, então continuando, agora a gente vai ver a importância daqueles 4 desenhos. Como que a gente usa isso nos exemplos? Então, olha só. Pega a página 113 ali, depois a gente vai voltar para a página 112. Suponhamos que uma espira retangular se encontre no interior de um campo magnético e que a mesma tenha um movimento relativo ao campo. Se o movimento do quadro é para a direita, de acordo com a lei de Lenz, deve surgir uma força para a esquerda, que se opõe ao movimento. Então, olha só. O que é esse quadro verde aqui? Esse quadro verde é o campo magnético. Como é que está esse campo magnético? Está entrando. Esse campo é uniforme, porque as linhas são paralelas e equidistantes. Aí completem assim, ó. Essa é a espira 1. A espira 1 tem uma velocidade para a direita. Essa espira 2 também tem uma velocidade para a direita. Essa espira 3 também tem uma velocidade para a direita. Esse é um desenho bem comum de aparecer em exercícios. Primeira pergunta que a gente tem que saber responder. Nessas 3 espiras vai aparecer corrente induzida? Não, porque só aparece corrente induzida nas espiras que variam fluxo. Quais delas variam fluxo? Somente na 1 e na 3. Olha o que acontece na espira 2, tá? A espira 2 ela está toda dentro do campo e o campo está entrando. Então a espira 2 tem muito fluxo? Muito. A espira 2 é a que mais tem fluxo. Então já vamos anotar aqui em cima, ó. Na espira 2, o fluxo é máximo. Vai preenchendo nos mesmos lugares que eu estou colocando aqui, porque nós vamos encher isso aqui de anotações. Na espira 2, o fluxo é máximo, mas a corrente vale 0, porque ele é máximo, mas ele é máximo constante. O que acontece na espira 1 e na espira 3? Eu acabei de te mostrar nos desenhos da lei de Lenz que quando o ímã se aproxima ou se afasta, o fluxo varia por causa do campo. Eu acabei de te mostrar que numa hidrelétrica a espira gira, e quando a espira gira o fluxo varia por causa do ângulo. O que estava faltando? Variar por causa da área. O que é fluxo? Campo vezes área vezes cosseno. Então tem 3 maneiras do fluxo variar. Olha o que está acontecendo na espira 1. Não precisa copiar esse desenho que eu vou fazer para não poluir, tá? Só para te entender isso aqui. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a área da espira 1 que está dentro do campo. Uma parte desse retângulo.
Conforme essa espira 1 vai entrando dentro do campo, agora isso aqui copia, ó, essa flecha bem aqui em cima, ó. A área está aumentando, se a área está aumentando, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, tem corrente. A espira 3 é o inverso, né? Na espira 3, essa área aqui que está dentro do campo está diminuindo conforme ela está se mexendo. Então, para a espira 3, a área está diminuindo. Se a área está diminuindo, o fluxo diminui. Se o fluxo diminui, tem corrente. Aí agora vem o truque. O que eles vão te perguntar então? Tá, beleza, a espira 1 e a espira 3 tem corrente. Como que fica a corrente na espira 1 e na espira 3? Então agora vem a parte que é um pouco complexa. No início tu vai achar meio estranho, mas depois tu vai te acostumar, eu prometo. A gente tem que aprender a transformar qualquer desenho que a gente enxergar num daqueles 4. Então eu vou pegar a espira 1 aqui, ó. Eu vou desenhar uma espira e um ímã em cima. Ah, professor, mas aquela espira é retangular e aqui tu desenhou ela circular. Não interessa. O que é uma espira? Uma espira é um condutor fechado. O que interessa é que o condutor seja fechado. Para mim preencher esse desenho, eu preciso saber só 2 coisas. Eu preciso saber quem é que está perto da espira, o norte ou o sul, e eu preciso saber se o ímã se aproxima ou se afasta da espira. Então, pense comigo. Esse campo aqui, ó, esse campo é um campo X. Aliás, para todo, né, só tem um campo nesse desenho, o campo é sempre X. O que é o campo X? É o campo que entra. Então, as linhas de indução estão entrando na espira. Quando que as linhas de indução entram na espira? Quando aqui é polo norte. Então eu já sei que perto do ímã tem um polo norte porque a linha está entrando na espira. Fechou? O que eu tenho que descobrir agora? Se o ímã sobe ou se o ímã desce. Então, na espira 1, o fluxo está aumentando, porque a área, né, dentro do campo está aumentando. O que é o fluxo aumentar? É o ímã se aproximar da espira. Então, o polo norte ele está se aproximando da espira. Se o polo norte se aproxima da espira, o que ela coloca aqui? Um polo norte. E aí, ao colocar aqui um polo norte, o sentido da corrente no sentido anti-horário. Então, acabei de descobrir que essa espira 1 tem uma corrente no sentido anti-horário. Não é tão difícil. Olha a espira 3 agora, vou pensar a mesma coisa. Aqui tem um ímã e aqui tem uma espira. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, se é norte ou se é sul. Gente, a espira 3 é igual a espira 1. O campo está entrando na espira. Se o campo está entrando na espira, esse é polo norte. Beleza? Só que na espira 3, o que está acontecendo? O fluxo está diminuindo, porque a área está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, é como se o ímã estivesse se afastando da espira. Então o norte está indo embora. Como o norte está indo embora, o que a espira coloca aqui? Um sul para ele voltar. Então a corrente é no sentido horário. Aí agora eu vou te ensinar outra manha. Tu sabia que eu não precisava fazer na espira 3, né? Eu já sabia que na espira 3 a corrente ia ser horária, porque na espira 1 era anti-horária. Por que funciona assim? Olha só, escreve aqui em cima dessa linha azul. A corrente induzida é alternada. A corrente induzida pelo eletromagnetismo é sempre uma corrente alternada. É sempre uma corrente que aumenta e depois diminui e depois inverte o sentido. Justamente porque uma hora o fluxo vai estar aumentando, uma hora o fluxo vai estar diminuindo. Te lembra quando eu ensinei lá em eletricidade, corrente alternada, corrente contínua? Nas hidrelétricas, a espira gira. Conforme a espira gira, né, se a espira está assim, o fluxo é máximo. Conforme ela vai fazendo assim, o fluxo vai diminuindo. Conforme ela faz assim, o fluxo volta a aumentar. No Brasil, a frequência da nossa corrente alternada é 60 Hz. Quer dizer, a corrente inverte o sentido 60 vezes por minuto. 60 vezes por segundo, 60 Hz. Por que isso acontece? Por causa da variação de fluxo. Então a corrente do eletromagnetismo vai ser sempre alternada. Se na entrada ela for horária, na saída ela é anti-horária. Se na aproximação ela for anti-horária, no afastamento ela vai ser horária. Então se tu fez de um lado, tu já sabe a resposta do outro. Beleza? Olha o outro exemplo aqui, ó. Vamos pro rodapé da folha aqui, ó. Vamos pular essas partes, depois a gente vai voltar. Olha o próximo exemplo. Olha por que a indução tem que ser o último conteúdo que eu ensino para vocês. Olha como é tudo junto. Aqui nós temos um fio. Esse fio está sendo percorrido por uma corrente vertical para cima.
Então, olha só, aqui do lado eu coloquei duas espiras, a espira 1 e a espira 2. A espira 2 e a espira 1 estão se afastando do fio. Tá vendo que eu já fiz uma retangular e uma circular para te entender que, né, o formato delas não tem nada a ver com a corrente induzida. Show? Aí, o que a questão vai querer saber? O que a questão vai perguntar? Me diz se na espira 1 e na espira 2 vai ter corrente induzida. Caso tenha corrente induzida, como é que elas são? Horária ou anti-horária? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa que eu tenho que determinar. A espira 1 e a espira 2 têm fluxo? Elas estão perto de um fio. Quando um fio conduz corrente, o campo magnético é circular ao redor do fio, né? Então, primeira regra da mão direita que a gente aprendeu. O dedão é a corrente e faz o esquema dos dedos. Então, desse lado o campo vai estar entrando. Desse lado o campo vai estar saindo. Então, eu já sei que a espira 2 tem um fluxo entrando e que a espira 1 tem um fluxo saindo. Show! Agora eu tenho que ver se esse fluxo varia. O fato das espiras se afastarem do fio faz com que o fluxo varia? Claro! O que a gente aprendeu? Perto do fio o campo é forte, longe do fio o campo é fraco. Se as espiras estão se afastando do fio, o campo está diminuindo de intensidade. Vão ter várias versões desse exercício, tá? Eles vão fazer a espira parada do lado do fio. Se a espira estiver parada do lado do fio, não tem corrente. Eles vão fazer a espira andando paralela ao fio. Se a espira andar paralela ao fio, também não vai ter corrente, porque não vai variar o fluxo. Então a espira tem que estar se aproximando ou se afastando do fio. Ou eles vão fazer outras mudanças. Depois eu vou resolver uma da URGS já desse conteúdo aqui na sequência, e aí tu vai ver o que mais que eles inventam para incomodar, beleza? Tá, daí olha só agora. Tá, então eu sei que para a espira 1 e para a espira 2, como elas estão se afastando do fio, para as duas o fluxo está diminuindo. Então eu anoto aqui, ó, olha a minha legenda. Na espira 1, o campo diminui. Tá vendo? Ó, volta a ser uma variação de fluxo por variação de campo. Porque o campo está diminuindo, porque elas estão se afastando. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Então, eu vou desenhar os meus desenhos, ó, a espira com o ímã em cima. Tu vai encher o saco de fazer esse desenho aqui. O que eu tenho que determinar primeiro? Quem é que está virado para a espira, o norte ou o sul? Na espira 1, o campo está saindo. Então, o campo está saindo da espira. Se o campo está saindo da espira, aqui é polo sul. Porque, né, o campo está saindo da espira. O que eu tenho que determinar agora? Se o ímã sobe ou se o ímã desce. Tá, mas o fluxo está aumentando. Se o fluxo aumenta, o ímã se aproxima. Então, o polo sul está... desculpe. O campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Deu tilt. Muita coisa para pensar. Gravar, fazer, editar. Então, olha só, voltando. O fluxo está diminuindo. Então, se o fluxo está diminuindo, o ímã está se afastando. Se o ímã está se afastando da espira, o que ela coloca ali? O norte. Então aqui ela vai colocar um polo norte, porque ela quer que o ímã volte. Então se ela coloca aqui um polo norte, o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Se na 1 é anti-horário, eu já sei que na 2 é horário, mas eu vou confirmar. Então na 2, o campo também está diminuindo e o fluxo também está diminuindo, porque ela está se afastando. Então eu vou desenhar uma espira... Vou desenhar o ímã em cima. Né? O que acontece na espira 2? O campo entra na espira 2, ó, é X. Então isso é polo norte. Só que o ímã está se afastando. Se o polo norte se afasta, o que a espira quer? Que ele volte. O que ela coloca ali? Um polo sul. Colocando aqui um polo sul, qual é o sentido da corrente? Horário. Sacou? Não é tão ruim, né? Quer ver aquilo que eu estava falando para ti? Olha só. Vamos chegar naquela da URGS lá. Página 124, questão 31, tá? Pode fazer ela, vamos fazer ela juntos. Deixa ela em branco, nem faz para te fazer depois quando tu chegar nela. Só quero que tu entenda aquilo que eu falei antes. A figura abaixo representa um fio retilíneo que é percorrido por uma corrente elétrica no sentido indicado pela seta, cuja intensidade aumenta à medida que o tempo decorre. Olha só, essa corrente aqui, ó, essa corrente que está percorrendo o fio é uma corrente que está aumentando, beleza? Deixa quieta essa informação. Nas proximidades desse fio encontram-se duas espiras condutoras, E1 e E2, simetricamente opostas em relação ao plano. Então aqui nós temos a espira E1, aqui nós temos a espira E2.
Nessas condições, pode-se afirmar que as correntes elétricas induzidas nas espiras E1 e E2 são, respectivamente, nula e nula, anti-horária e horária, e assim vai. Ah, a espira E1 e a espira E2 estão paradas, então se elas estão paradas, não tem corrente. Não é bem assim. Porque o que está acontecendo aqui? A corrente aumenta. Vamos se lembrar, né? Ó, campo magnético de um fio é μ vezes I dividido por 2π vezes a distância. No exemplo que eu acabei de fazer, eu estava mudando a distância. O que está acontecendo agora? A corrente está aumentando. Se a corrente aumenta, o fluxo aumenta. Então, essas duas espiras têm corrente. As duas espiras vão ter corrente induzida, porque para as duas espiras o fluxo está aumentando. Porque a corrente está aumentando, então elas não precisam se mexer. Então, vamos fazer a regra da mão direita para o fio. Vamos lá. Dedão para a direita, então na parte de baixo o campo está entrando. Tá vendo como tem que saber bem as primeiras aulas. Então, desse lado o campo entra, então desse lado o campo sai. Basta eu escolher qualquer espira, né? Porque eu sei que se eu fizer uma, a outra é o contrário. Então eu vou pegar a espira E1. Ó, vou fazer aqui embaixo que tem espaço, E1. Tá, vou desenhar a espira, vou desenhar o ímã em cima. Como é que é o campo da espira E1? O campo da espira E1 é saindo. Se ela sai da espira, esse é polo sul. O fluxo da espira E1 aumenta ou diminui? Aumenta, porque a corrente aumenta. Então, é como se o polo sul estivesse descendo, né? Se o polo sul desce, o que a espira coloca aqui? A espira coloca aqui o polo sul, porque ela quer repelir. E aí, colocando aqui o polo sul, o sentido da corrente dela é horário. Então, se ela é horário, da E2 é anti-horário, porque a corrente é alternada. Então a resposta é horário e anti-horário, letra E. Viu? É legal, né? Agora vamos voltar lá para a página 112, beleza? Então olha só, volta lá para a página 112 e vamos ver essa parte do visualizando a lei de Lenz através dos fluxos. O que tem que entender, tá? Que a espira, ela tenta repor o fluxo magnético que ela é submetida. Então escreve aqui, ó. A espira tenta repor o fluxo. Esse é o melhor jeito de entender a lei de Lenz. Então assim, ó, o fluxo dentro de uma espira é 10 Weber. Se tu fizer esse fluxo aumentar, ela quer que o fluxo diminua, porque quer que fique em 10 Weber. Se tu fizer o fluxo diminuir, ela quer que o fluxo aumente, porque ela quer ficar com 10 Weber. Isso quer dizer repor o fluxo. Porque o grande problema da lei de Lenz é o seguinte, ó, é fácil tu entender que a espira é do contra, e aí tu entender o que acontece quando o fluxo aumenta. Né? Ah, o fluxo ele é para a direita, ele está aumentando, então a espira cria um fluxo para a esquerda, ela é contra. Tá, mas e se o fluxo for para a direita e ele estiver diminuindo? Como que a gente se opõe a uma coisa que diminui? Aí que está o truque. Então, olha só, olha a legenda que eu fiz, tá? Se o fluxo magnético estiver crescendo no decorrer do tempo, o fluxo induzido deve ser no sentido oposto. Então, olha só, eu já estou introduzindo palavras novas. Agora nós teremos dois fluxos. Nós teremos o fluxo indutor e o fluxo induzido. O fluxo indutor é aquele que está produzindo a corrente na espira, e o fluxo induzido é o que ela vai criar. Então, ó, se o fluxo indutor estiver crescendo para a direita, olha meu código de cores, tá vendo? Eu estou fazendo o verde ficar forte aqui para a direita, né? Então, esse fluxo está aumentando para a direita. O fluxo induzido vai ser para a esquerda, sem estresse nenhum, tá vendo? Ele é para a esquerda porque ele é contra. Agora, se o fluxo indutor estiver decrescendo para a direita, ó, tá vendo? Ele está diminuindo para a direita, ele está ficando fraco. O fluxo induzido vai ser no mesmo sentido, vai ser para a direita, porque a espira tenta repor o fluxo, a espira quer repor o fluxo. Então, olha o que acontece, tá? Eu vou fazer esse desenho, tu pode copiar no verso da folha, ou se não quiser, não precisa nem copiar também, tá? Porque é só entender isso. Eu vou fazer esse desenho depois lá nos exercícios que vocês já fizeram, tá? Como que se resolve isso pela regra da mão direita? Ó, essa história que eu acabei de explicar, de transformar tudo nos 4 desenhos, é um jeito que eu acho legal de fazer. Eu faço assim. Mas tem aluno que já teve aula com os outros professores, que já aprendeu pela regra da mão direita e quer continuar fazendo assim. Não tem problema nenhum. Só que pela regra da mão direita, tu tem que entender que tu tem que fazer pelo fluxo
induzido e não pelo fluxo indutor. Por isso que a regra da mão direita muitas vezes é mal compreendida no caso da indução. Então, olha só, desenho em 3D, tá? A gente tem uma espira, a gente tem o polo norte em cima da espira, tá? E aí o polo norte, né, cria um campo que está entrando na espira. E aí esse polo norte está descendo, certo? Tá, então olha só, para essa espira o fluxo está aumentando. Então o que a espira quer? A espira quer repor o fluxo. Então ela vai criar um fluxo contrário. Então ela vai criar um fluxo para cima. Ela vai criar um fluxo contra esse fluxo que está entrando. E aí pela regra da mão direita ali, ó, tu tem a espira, né? O campo, ó, se a corrente aqui na parte da frente estiver para a esquerda, o campo desceria. Tá, mas no centro da espira o campo está subindo, então o dedão tá para cá. Então a corrente tá para cá, ó, na espira, tá vendo? Tá, a corrente tá para cá. Não seria a mesma coisa que colocar um polo norte aqui? Tá vendo aquilo que eu te ensinei, ó? Dá na mesma. Então, o truque é, eu quero fazer pela regra da mão direita. Beleza, então tu sempre tem que fazer pelo fluxo induzido, pelo fluxo que a espira cria dentro dela. Ó, tu tem uma espira, tu tem um ímã aqui, tá? Aqui tu tem um polo sul e aqui tu tem um polo norte, ó. Se o polo sul tá virado para a espira, o campo tá saindo da espira. O que é isso aqui que eu acabei de desenhar? É o fluxo indutor, tá? O ímã está se afastando da espira. Olha agora. Opa, agora o fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, a espira cria um fluxo no mesmo sentido. Então, o fluxo induzido também vai ser para cima, porque é no mesmo sentido. E aí a gente viu que quando o fluxo induzido é para cima, pela regra da mão direita, a gente acabou de fazer, vai dar uma corrente no sentido anti-horário. Olha como a regra fecha. O sul está indo embora. Se o sul está indo embora, o que a espira coloca aqui? Um polo norte. Ao colocar aqui um polo norte, a corrente é no sentido anti-horário. Então, o cuidado que tu tem que ter é quando o fluxo diminui. Olha só. Pega esse que eu acabei de fazer contigo aqui, ó. Tá? Esse aqui das espiras, tá? Tu já tem anotado aí, eu não tenho mais, né? Na espira 1, tu te lembra como é que era a corrente dela, né? Eu vou fazer de conta que eu não sei. Olha como é que tu faz pela regra da mão direita. Essa espira, ela tá entrando no campo. Como ela tá entrando no campo, o fluxo tá aumentando. Se o fluxo tá aumentando, ela vai criar dentro dela um fluxo contra. Então, se o fluxo para ela sai, ela cria um fluxo entrando. Desculpe, se o fluxo para ela entra, ela cria um fluxo saindo. Desenhei certo e falei errado. Então, esse fluxo saindo aqui, ó, é o fluxo que ela criou. Esse é o fluxo que eu tenho que fazer a regra. E aí, é só botar o dedão, né? Tá vendo? Como é que tá o campo? O campo está entrando na espira? Não, o campo está saindo da espira. Então, se o campo está saindo da espira, o dedão fica para a direita. Então, a corrente na espira é assim. É muito rápido de fazer pela regra da mão direita. Fazer pela regra da mão direita é mais rápido do que fazer os 4 desenhos. Só que é mais fácil de errar. Porque tu tem que fazer a regra da mão direita pelo fluxo induzido. Olha na espira 3, tá? O ímã a espira está andando para a direita, tá? Então o fluxo nela está diminuindo. Quando o fluxo dela diminui, ela quer repor o fluxo. Se esse fluxo é um fluxo que entra, ela cria um fluxo que entra. E aí, se ela criar um fluxo que entra, o dedão fica para o outro lado. Então aqui a corrente vai ser no sentido horário. Entendeu? Agora vamos falar das fórmulas, das equações. Eu te falei que aquela primeira fórmula lá, aquela fórmula da B vezes A vezes o cosseno não cai muito. Essa aqui cai muito, tá? Essa aqui é a da força eletromotriz induzida, da lei de Faraday. A força eletromotriz induzida, representado... Desculpe, bati ali sem querer. A força eletromotriz induzida, representada pelo E de força eletromotriz, te lembra, medida em volt, é menos a variação de fluxo dividido pela variação de tempo. A variação do fluxo é sempre medida em Weber e a variação de tempo é sempre medida em segundos. Gurizada, Weber por segundo é volt. Esse conhecimento resolve umas 5 questões aí dos temas da URGS, tá? Tu tem que saber, eu vou até deixar anotado nesse canto aqui, ó. Volt é Weber dividido por segundo. Weber dividido por segundo é volt. Então, por que essa fórmula é tão importante? É essa que vai cair nos cálculos, tá?
Porque essa fórmula diz quando que vai ter força eletromotriz, quando que vai ter DDP, quando tiver variação de fluxo. Por que tem o menos aqui? Ó? Esse menos é só porque a espira é do contra. Então esquece o menos, porque para nós, né, no nível de vestibular, não interessa se na espira cria 10 volts ou menos 10 volts. O que interessa é que crie voltagem. Tá? Então eles nunca vão te cobrar esse menos. Mas o menos é por causa daquela história da espira ser do contra, da diferença entre o fluxo indutor e do fluxo induzido. O que é importante dessa fórmula? A força eletromotriz é diretamente proporcional à variação do fluxo e a força eletromotriz é inversamente proporcional à variação do tempo. Opa, inversamente, né? Tô meio distraído. A força eletromotriz é inversamente proporcional à variação do tempo. Então, eles vão te pedir assim, se eu aumentar a velocidade com que o ímã se aproxima ou se afasta da espira, isso influencia na força eletromotriz, isso influencia na corrente que cria? É óbvio, né? Se o ímã se mexer, esse sistema tem muita ou pouca energia cinética? Pouca. Então, se tu quer criar muita corrente na espira, tu precisa que o sistema tenha muita energia, né, anterior para que uma energia se transforme na outra. Então, se esse ímã se mexer muito rápido, ele tem muita energia cinética, então ele cria muita energia potencial elétrica aqui. Então, pensa só, quanto mais rápido o ímã anda, menor é o tempo da variação de fluxo. Quanto menos tempo, maior vai ser a força eletromotriz que tu cria na espira. Outra coisa importante que eu gostaria de lembrar a vocês, que tem umas questões chatas com isso, é o seguinte, tá? A corrente, ela vem depois da força eletromotriz. Quando eu explico esse conteúdo, eu vejo muita gente assim, e quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira, cria na corrente uma espira. Tá, cria na corrente uma espira se ela for um condutor fechado, tá? Se ela for um condutor aberto, não cria corrente, cria força eletromotriz. A força eletromotriz, a voltagem, ela vem primeiro do que a amperagem. O que é a corrente? É um movimento ordenado de elétrons produzido por uma DDP. Primeiro tu tem que ter DDP. Então, olha esse desenho aqui, ó. Deixa aqui no canto esse desenho, ó. Se tu tiver aqui um polo norte, tu tiver aqui um polo sul, e aqui eu vou fazer esse seguinte desenho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ops, né? Vamos supor que esse ímã se aproxime dessa espira, beleza? Tá. Se esse ímã se aproxima dessa espira, essa espira aqui vai ter corrente induzida? Não, porque isso aqui é um condutor aberto. Essa espira vai ter força eletromotriz. A força eletromotriz vai ser diferente de zero. Se tu engatar aqui um voltímetro, ó, o voltímetro vai marcar alguma coisa. Porque existe uma DDP entre esse polo aqui e esse polo aqui, mas não vai ter corrente, tá? A corrente, ela vale zero. Então eu vou apagar ali o voltímetro, porque o voltímetro, na realidade, fecha o circuito, né? Então, nesse desenho, a força eletromotriz vale zero, mas a corrente vale zero. Por quê? Porque isso aqui é um circuito aberto. Escreve ali, ó, circuito aberto. Né? Como é que eles descobriram que dava corrente, né? Pensa nas experiências que eu ensinei até agora. O Faraday vinha aqui e botava uma lampadinha. Não precisa copiar isso, ó. Sim, né? É óbvio que quando ele botar a lampadinha vai acender. Porque o que a lampadinha fez? A lampadinha fechou o circuito. E aí quando fecha o circuito, vai ter a corrente. Então, em circuitos abertos, tu só tem força eletromotriz. Tu não tem corrente. A corrente acontece quando fecha o circuito. Beleza? E a outra fórmula que vocês têm que saber é um caso especial, tá? Esse caso especial... Quem gostava bastante dele era a Ubra, mas isso aqui eu já vi cair na PUC, já vi cair na URGS, mas assim, bem pouco, tá, na URGS. O campo, a força eletromotriz, até ali deu um pequeno defeito na impressão, tá? Esse E aqui é o E de força eletromotriz, tá? É os volts, né? A força eletromotriz, ela pode ser o campo vezes a velocidade vezes o comprimento. Como que funciona isso? Funciona assim, ó. Olhem esse desenho aqui, tá? Imagina que aqui vocês têm um retângulo, né? Então esse fio aqui, ele está fechando o retângulo. Imagina que isso aqui é uma barra de cobre, tá? Isso aqui é um U de cobre, tá vendo? Essa parte azul aqui ela é feita de cobre, bom condutor. E aí tu coloca uma outra barra de cobre que fecha o circuito. Porque se tu retirar essa barra de cobre, isso aqui é um circuito aberto. Então, no momento que tu tem essa barra de cobre, isso aqui virou uma espira, certo? Então, aqui dentro tem fluxo. O que é esses X's aqui? Esses X's aqui é o campo que está entrando no papel.
Se essa espira andar com uma velocidade para a direita, o que acontece aqui, né? Essa área aumenta. Se essa área aumenta, varia o fluxo. Variando o fluxo, vai ter força eletromotriz e vai ter corrente. A força eletromotriz, nesse caso especial, é calculada pelo campo vezes a velocidade dessa barra móvel vezes o comprimento dela. Esse L é o comprimento dessa barra aqui que está andando, tá? E o V é a velocidade com que a barra anda. Então, nesse caso aqui, né, o E de volts é igual ao campo medido em Tesla, vezes a velocidade em metros por segundo, vezes o comprimento da barra em metros. Na realidade, pessoal, essa fórmula aí é a mesma fórmula de cima, tá? É a mesma fórmula, só que o que tu faz? Tu cria né? Abre as grandezas. Quer ver? Olha só, vou fazer rapidinho. Ó. O E é a variação de fluxo sobre a variação de tempo, certo? Não precisa copiar isso no livro, tá? Se tu quiser, até copia no verso da folha para não ficar poluindo ali. Mas é só para entender. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que aqui existe uma base, né? Isso aqui é um retângulo, né? Como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes altura, certo? Aqui é a base do retângulo e eu posso dizer que esse L aqui é a altura do retângulo, beleza? Então, a área desse retângulo é B vezes L. Conforme essa barra anda, qual é a medida que vai mudar? O L ou o B? O B, né? Conforme essa barra vai andando aqui, o B vai aumentando. Tá vendo o que é esse B? É a distância que a barra vai percorrendo. Então, a variação de área está sendo produzida pela variação da base. Então, fica a variação de base vezes o comprimento. Então, como variação de fluxo é B vezes A vezes o cosseno, eu já sei que aqui nesse caso o cosseno vai ser 1, porque eu estou naquela situação de fluxo máximo, né? As linhas estão entrando dentro da espira, então o ângulo entre a normal, a espira e as linhas é 0, então o cosseno é 1. Esquece o cosseno. Então olha só, essa variação de fluxo ela está sendo produzida pela variação de área. E a variação de área é a variação da base vezes o comprimento. Então eu vou ter o campo vezes a variação da base vezes o comprimento dividido pelo tempo. Tá. Mas o que é essa variação da base pelo tempo? Cara, é a distância que andou pelo tempo que levou. O que é a distância que andou pelo tempo que levou? A velocidade. Essa variação da base aqui, essa distância que a barra está andando, depende dessa velocidade. Então tu substitui isso aqui por velocidade. Aí fica B vezes V vezes L. Então é a mesma fórmula, só que escrita de maneira diferente. Só que infelizmente tem algumas questões que se tu não souber essa aqui, que a força eletromotriz também pode ser B vezes V vezes L, tu não consegue fazer. Beleza? E a última coisa para acabar essa aula são os transformadores. Então, próxima página, vamos lá. Os transformadores, eles são muito importantes para o nosso dia a dia, porque são através deles que a gente consegue usar aparelhos das mais diversas voltagens possíveis. Aquilo que tu chama do teu celular de carregador de celular, aquilo não é um carregador, aquilo é um transformador. O que aquilo faz? Né? A bateria do teu celular é 3.6 ou 3.7 volts, depende da marca dele. Então, quando tu engata aquilo na tomada, aquilo transforma 220 volts em 3.6 ou 3.7 para carregar a tua bateria. Então, basicamente, tem dois tipos de transformadores, os que aumentam DDP e os que diminuem DDP. Como é que funciona um transformador? O transformador é uma barra de ferro, níquel ou cobalto. O que é ferro, níquel ou cobalto? As substâncias ferromagnéticas, elas são de fácil imantação, que tu faz dois enrolamentos, um primário e um secundário. Então aqui eu escrevi aqui, ó, um transformador que aumenta DDP. Então aqui, ó, eu vou fazer um enrolamento primário. Deixa eu fazer aqui depois que tu copia, tá? É só dar pause e depois, né? A aula gravada tem essa vantagem. Aqui, ó. Esse transformador, ele vai transformar de 110 volts para 220 volts. Um transformador que o pessoal usaria lá em Porto Alegre. Olhem a diferença. A diferença é o número de espiras. Quanto maior for o número de espiras, maior vai ser a DDP. Então aqui, um lado tem o dobro de espiras do outro. Eu nem contei, tá? Mas não interessa. Um lado tem o dobro do que o outro. Então a DDP aqui desse lado vai ser 220 volts.
Então, o que fica óbvio nesse desenho? Nomenclatura. O primário é onde tu liga na tomada lá, né? No lugar que tu quer que a energia seja transformada. E o secundário vai ser aonde tu vai conectar o aparelho que tu quer que receba aquela voltagem que tu transformou. Então, o que a gente está vendo de cara aí, ó? Que o U do primário, a DDP do primário sobre o U do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, DDP e número de espiras são diretamente proporcionais. Só que isso vai ser igual, e agora eu vou trocar a cor, a corrente do secundário sobre a corrente do primário. Tá vendo que eu inverti? O transformador, crianças, não transforma só DDP. Ele transforma DDP e amperagem. Sempre que a DDP aumenta, a amperagem diminui. Por quê? Conservação de energia. Se nesse transformador aqui, ó, tiver entrando 1 ampere no primário, no secundário vai estar saindo ao contrário. Se tiver entrando 2 amperes no primário, se tiver entrando 2 amperes no primário, vai estar saindo 1 ampere no secundário. A DDP foi aumentada. Se a DDP foi aumentada, a amperagem vai ser diminuída. Por quê? Porque a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Anota que esse P é o P de potência. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que conservação de energia. Deixa escrito ali. O transformador, assim como tudo no universo, segue a lei da conservação de energia. Pessoal, se o primário faz um trabalho de 100 joules, o trabalho do secundário tem que ser 100 joules, que nem princípio de Pascal. Se os dois lados realizam o mesmo trabalho no mesmo tempo, eles têm a mesma potência. Tu te lembra que potência é π, né? Eletricidade. Então, se tu for calcular a potência do primário aqui, ó, 110 vezes 2, 220 watts. Então, se esse cara tem 220 watts, não precisa copiar isso aqui. Qual é que tem que ser esse aqui? 220 watts. Então, 220 vezes 1, 220 watts. Então, o transformador, ele não transforma potência, ele só transforma DDP, transforma corrente por causa da diferença dos números de espiras. Então, esses são os detalhes técnicos, tá, de transformadores. Isso é o que tu tem que saber de cor, fazer cálculo, isso é o básico. Agora vem a parte difícil. Agora vem a parte de entender por que transformador é a última coisa que se estuda. Tu vê, nós estamos acabando o livro 2. Se o transformador é tão simples, é só o enrolamento primário e o enrolamento secundário, por que a gente espera para dar isso no último conteúdo, a última coisa do livro? Bom, primeiro, os transformadores envolvem uma das maiores brigas que teve na história da física, que é com o Edison e com o Tesla. Tem um documentário no Netflix sobre essa briga, que é bem legal de assistir, recomendo a todos vocês. Se vocês botarem no Netflix Tesla, lá vai aparecer esse documentário, é 1h e pouco. Ajuda muito essa aula, tá? Porque fala, é tudo sobre essa aula, aquele documentário, é bem legal de ver. O Edison, ele defendia a corrente contínua, ele achava que a corrente contínua ia dominar o mundo. Tu te lembra da corrente contínua? É aquela produzida por pilhas e por baterias. Os elétrons sempre andam no mesmo sentido. O Tesla, ele acreditava que a corrente alternada ia dominar o mundo. E por que o Tesla ganhou? Quem dominou o mundo é a corrente alternada. Nas nossas casas, a corrente é toda alternada. Porque a corrente alternada é a única que pode ser transformada. Olha como é que o transformador funciona, tá? Vai ter, vocês vão ver aí nas questões, muita pergunta sobre isso. Tu tem o primário, tá? No primário, se tu olhar só para esse desenho aqui, ó, se tu olhar só isso aqui é um solenoide. Então, quando a corrente passa no primário, a corrente imanta o ferro. Porque eles vão te pedir assim, ó, como que a corrente do primário é transmitida para o secundário? Como que aqui tem 2 amperes e aqui tem 1 ampere? Quem é que leva a corrente daqui para lá? Ah, é o ferro, a barra de ferro é que conduz corrente. Não, pessoal. Esses fios aqui, ó, eles são fios encapados. Não existe contato elétrico entre esse fio e a barra. Se isso aqui fosse tudo fio desencapado, seria um gigantesco curto-circuito.
Então, é tudo por magnetismo. Não tem contato físico entre essa bobina e essa bobina. Quando passa a corrente no primário, o primário imanta o ferro. E aí, essa imantação cria no secundário um fluxo. Só que a gente sabe que para ter corrente no secundário, não tem que ter fluxo, tem que ter variação de fluxo. Então, olha só. O primário de um transformador é a teoria do Oersted. O que acontece no primário? Ó? Vamos anotar aqui. Ó. Corrente cria campo. É Oersted, é Ampère. O que acontece no secundário? No secundário, o campo tem que criar corrente. Campo cria corrente. Só que para o campo criar corrente, ele precisa de variação de fluxo. Aí, olha que legal, vou botar aqui em cima pequenininho. Tu te lembra lá do início do livro 2, né? Não, do início da eletrodinâmica, como é que é o gráfico da corrente alternada? O gráfico da corrente alternada é um esquema assim, ó, depois eu vou te mostrar um videozinho, né? Então, o que acontece? Como o fluxo varia, como a corrente varia, ela cria um fluxo variável. Então, o transformador, para funcionar, ele precisa ser ligado numa corrente alternada. Ele não funciona em pilhas e baterias. E é aí que está o pega-ratão, tá? Muitas questões não vão te dizer que o transformador foi ligado numa corrente contínua. Ele só vai te dizer assim, ó, considere que o transformador está ligado na bateria. Tu tem que te dar conta, opa, se eu ligar um transformador numa bateria, ele não funciona, porque a bateria produz corrente contínua. Então escreve aqui, ó, OBS. OBS. O transformador só funciona em corrente alternada. O transformador só funciona em corrente alternada. Por que ele só funciona em corrente alternada? Porque ele precisa de variação de fluxo. Pode acrescentar. Não funciona em pilhas e baterias, porque pilhas e baterias produzem corrente contínua. Ó, vou botar aqui, ó, corrente contínua. Beleza? E aí, olhem a importância dos transformadores no nosso dia a dia, no transporte de energia a longas distâncias, tá? Como é que funciona isso aqui? Então, na hidrelétrica, nós temos a produção de, a transformação das energias e o que sai aqui? Energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela passa por um conjunto de transformadores para ser transportada pelas torres de alta tensão. Por que funciona assim, tá? A corrente contínua, ela perde muita força. Se a corrente for contínua, tu consegue transmitir ela por uma distância muito pequena. O Edison, ele criou o primeiro circuito elétrico ao redor do laboratório dele em Nova York, tá? E aí ele começou a vender energia. E aí ele só conseguia vender no máximo a 800 metros do laboratório dele, que é onde ele produzia, porque ele usava a corrente contínua. A corrente alternada, ela consegue ser transmitida, né? Pô, a gente consome em Caxias uma parte da energia que vem de Itaipu, que está a 1000 quilômetros de distância, porque ela vai sendo transformada. Então, como que se transporta a energia, tá? Quando a energia sai do gerador, quando ela sai da hidrelétrica, ela sai com baixa voltagem e alta amperagem. Se tu botar isso no fio, como tem muita amperagem, como tem muita corrente, o fio esquenta muito. Então tu tem muita perda. Então tu faz a corrente passar por um transformador que eleva a tensão. Quando a tensão aumenta, diminui a amperagem, então tu diminui a perda. Por isso que nas torres de alta tensão a gente tem 150 mil, 300 mil, 400 mil volts. Depende de qual torre de alta tensão que tu usa. Então olha só aqui ó, na flechinha, ó, transformação. Ó. Escreve aqui, ó. A corrente, a energia sai da usina em baixa voltagem
e alta amperagem. Essa baixa voltagem e alta amperagem gera muita perda. O fio esquenta. Então, para ser transportada, os transformadores elevam a voltagem e reduzem a amperagem. Isso é automático, né? Sempre que tu elevar a voltagem num transformador, tu vai reduzir a amperagem. E reduzem a amperagem. Reduzindo a amperagem, o fio esquenta menos. Esquentando menos, tu tem menos perda. Então grava, como que a energia é transportada? A energia é transportada em alta, né? A gente não usa, vamos usar U, né? O U é alto, tu transporta ela com muita DDP e com baixo I. É os transformadores que tem que fazer isso. Porque ela sai do gerador, ao contrário, ela sai do gerador em baixa voltagem e alta amperagem. Elas saem dos geradores com 2.000 amperes de Itaipu. Isso num fio vai gerar muita perda. E aí não vai chegar, vai ter uma perda de energia gigantesca. Então por isso que a corrente alternada dominou o mundo, porque ela é a única que pode ser transformada. E aí tu consegue transmitir ela praticamente a distâncias infinitas, aumentando, né, a voltagem muito. Beleza? Eu sei que é uma aula comprida, eu sei que é uma aula difícil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos juntos aí. Se puxem, façam os temas. Qualquer coisa me mandem mensagem. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Espero